Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de filmes de terror, parte 2. Nós já tivemos uma coletânea só relacionada a filmes de terror, coisas que aconteceram depois de assistir um filme de terror, enfim. Então essa é a parte 2 desta coletânea de relatos de hoje, ok? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal Cortes do Histórias Assombradas ou Cortes dos Relatos ao Vivo, tá? Acredito que o link tá por aqui. E vamos que vamos ver esses relatos aí de filmes de terror, relacionados a filmes de terror. Vamos ver, primeiro relato desta coletânea é este daqui. Criamos ou atraímos uma assombração. Será? Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, vim contar um relato sobre algo que aconteceu na minha infância que até hoje eu não entendi. Quando eu era pequena, tinha um canal no YouTube junto com uma de minhas primas. Eu tinha um canal no YouTube junto com uma de minhas primas. Era uma espécie de web show, inspirado naquele iCarly. Certa vez tivemos a ideia de fazer um filme de terror, entre aspas. Criamos a história e tudo, além de já ter planejado a maioria das coisas. Logo íamos começar a gravar. Na época éramos muito próximas, então quando eu ia para a cidade da minha avó, que era a mesma que ela morava, quem morava? Que a prima? Enfim, eu passava as tardes na casa dela, da prima, é isso, né? Que ela falou prima, tá. Numa dessas vezes, estávamos conversando no quarto sobre os nossos planos, sobre como íamos fazer para gravar sozinhas e que amigos nós poderíamos chamar para ajudar. O quarto dela ficava no segundo andar, parte da casa que eu nunca gostei, por sempre ter assim uma sensação muito estranha quando chegava lá. Nesse dia, os meus tios não estavam em casa. Enquanto a gente falava sobre a lenda do filme e tal, a porta abriu sozinha. Na verdade, a porta bateu sozinha. Eu me assustei, já que sempre tive muito medo de espíritos e tal, mas a minha prima, muito cética, acusou o vento. Imagina, foi o vento que bateu a porta, mesmo que não tivesse ventando aquele dia. Bom, tentei ignorar a situação, né? Tentei ignorar o que tinha acabado de acontecer, mas pedi que pelo menos ela trancasse então a porta. E foi aí que as coisas pioraram. O trinco começou a girar e a porta começou a tremer, como se alguém estivesse tentando forçá-la. Nós duas estávamos assustadas e de repente aquilo tudo parou. Aos poucos fomos saindo do abraço, pois estávamos abraçadas por ter ficado com muito medo. Quando do nada, pam! Parecia que alguém tinha se jogado contra a porta, tamanho o baque ali na porta. Lembro que eu gritei nessa hora e depois disso não aconteceu mais nada. Minha prima decidiu checar se tinha alguma coisa lá embaixo, mas não havia nada. A casa continuava completamente vazia. A pior parte disso tudo para mim é que às vezes me pergunto se não foi um sonho ou só uma loucura da minha cabeça, porque por mais real que a minha lembrança pareça para mim e por mais fresco que isso esteja na minha mente, digamos assim, digamos assim, que ache isso na minha memória, todas as vezes que eu toco nesse assunto com a minha prima, ela simplesmente não se lembra de nada. A única coisa que ela lembra é que a gente ia fazer um filme de terror e que por alguma razão ela acha que foi porque não deu certo o filme. Mas a verdade, para mim pelo menos, foi que não tivemos coragem, depois de tudo aquilo, para dar continuidade à ideia do filme de terror. E eu me arrepio sempre que eu lembro disso. Nossa, então a prima dela não lembra de nada e até acha que a gente não fez o filme porque não deu certo, alguma coisa. E ela falou, não fizemos o filme porque a gente ficou morrendo de medo. Chegaram a ficar abraçadas ali. Como que uma tem a lembrança, a outra não lembra de nada disso? Será que a que não lembra é que tem algum lapso ali de memória? Mas a que não lembra ainda era que, tipo, mais corajosa, pelo que ela fala, né? Ou será que isso... Não, gente, a gente sabe diferenciar um sonho. Eu acredito que sim, não sei.
se foi sonho ou não. Ou aquele lance de falsa memória, lembra? Ou teria relação com o filme de terror que elas queriam fazer. Elas tinham medo, ela, né, tinha fazer um filme de terror. Enfim, não sei. Tinha alguma coisa lá que quis provocar, quis falar, vocês querem mexer com isso? Então, sei lá, deixem suas opiniões. Próxima história. Kurt Cobain? Kurt Cobain, filme de terror? Vamos ver. É uma moça. Faz faculdade e divide apartamento com mais 2 meninas. Um belo fim de semana, resolvemos fazer uma sessão de cinema com os amigos, em um sábado à noite. Bebidas, comida, muita risada. Decidimos assistir Annabelle 3 e também Livrai-nos do Mal, 2 filmes de terror. O primeiro filme foi assustador, mas ainda deu para levar. Mas Livrai-nos do Mal nos impressionou de verdade. Parece que é baseado em fatos. Filmes assistidos, medo em nível hard, fomos dormir e a vida seguiu normalmente. Pietra, uma das minhas colegas de apartamento, ela é ateia. Ficava rindo de mim e do Gerson durante o filme, falando que essas coisas não existem. Enquanto eu e o Gerson morríamos de medo. A Kiara, nossa outra companheira de apartamento, é evangélica e falava que assistir filmes de terror poderia nos trazer consequências desastrosas, pois poderia abrir precedentes para eventos paranormais negativos em nossas vidas. Ela nem participou da sessão de cinema, ficou lá no quarto dela orando. Nossa, mas... Então, vamos discutir isso mais um pouco depois desse relato. Me ausentei nas 2 semanas seguintes e quando retornei ao meu estado, encontrei Pietra extremamente assustada, com olheiras, cansadíssima, sem dormir direito. Eis o que ela me relatou. Pietra, a ateia, né? Ok. Eis o que ela me relatou. Aproximadamente 1 semana após essa sessão de cinema, Pietra estava em seu quarto, dormindo, e ao virar para a janela, deu de cara com um jovem rapaz agachado e pendurado na janela, olhando para ela. Tinha os cabelos com um corte parecido com o Kurt Cobain, jogados para frente do rosto. Ela tomou um susto, mas pensou que fosse algum delírio ou sonho. Virou para o outro lado e dormiu. Isso aconteceu numa quarta-feira. Na quarta seguinte, a mesma coisa aconteceu, só que dessa vez ela estava bem acordada. Esse rapaz que apareceu para ela transmitia angústia, tristeza e revolta. Pietra foi tomada por um enorme pânico. Kiara dizia que a sessão de cinema tinha atraído esse espírito. Na quarta-feira seguinte, ele não se materializou, mas Pietra sabia, ele estava no mesmo local de antes, sempre à noite. Ela só não viu, mas ela sentia ele lá. Resolvemos então ir a um centro espírita. Lá, Pietra recebeu atendimento fraterno e a senhora que a ouviu explicou da seguinte forma: Pietra baixou a vibração energética por algum motivo, como talvez estresse, preocupação, raiva de alguma situação. Dessa forma, ela entrou na mesma frequência desse espírito, que a captou e passou a acompanhá-la. A senhora disse que filmes de terror realmente trazem vibrações negativas. Seria bom evitarmos. Pietra e eu tomamos o passe energético e nunca mais a situação se repetiu. Não houve confirmação se os filmes tiveram relação com esse acontecimento. O fato foi que nunca mais assistimos a filmes de terror. Eu passei a frequentar o centro espírita e Pietra entendeu que o sobrenatural existe sim e devemos respeitá-lo. Aquela frase, vigiai e orai, é a mais pura verdade. Observação. Pietra dizia que o espírito era parecido com o Kurt Cobain, só que os cabelos eram negros. Ah, entendi. Então não era o Kurt... Bom, o Kurt Cobain teve a sua fase morena. De cabelo vermelho, enfim. Tá. O filme de terror, realmente, é um filme de terror, gente. É um filme que vai te fazer ter uma
não muito legal, vai te fazer assustar, vai te fazer ficar tenso, ele vai mudar a sua emoção ali, a não ser que você seja uma pessoa que assista aquilo, tipo, tá, e daí? Não ligo. Aí você não tá mudando a sua... Você não liga pra aquilo, talvez você seja psicopata. Entendeu? Então eu acho que não serve pra todo mundo, mas serve sim pra algumas pessoas. Existem pessoas sensíveis a esse tipo de filme que se impressiona, pessoas que realmente têm uma sensibilidade, é mais sensitivo, e aí talvez assistir esse filme mexa com ela realmente ajude a atrair coisa que não é muito agradável. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que assiste aí de boa, trocentos filmes de terror e tá ok, tá? Então você tem que ver o que isso gera em você. É de boa? É ok? Então acho que não tem assim problema. É que tem filme de terror e filme de... Tem uns que você fala, meu Deus, né? Você não fica muito bem. Eu vi uns assim, eu falo, meu Deus. Ou seja, eu gosto de filme de terror, que tem monstro, que tem... Eu não gosto de filme onde existe tortura, onde, sabe, aqueles jogos mortais, tudo. Eu vi mas assim, eu não sou muito fã de ficar... Isso não... Eu sei que isso não me faz bem. Então eu não quero assistir, eu não gosto desse tipo de filme de terror, entre aspas. Mas esses filmes tipo Annabelle, tipo Invocação do Mal, tudo esses aí eu gosto, assisto, mas tá de boa, não sinto que vou atrair coisas ruins vendo isso. A não ser que eu não consiga tirar da cabeça. Aí eu vou dormir já pensando, né? Meu Deus, aquele bicho lá. Meu Deus, se tiver embaixo da cama. Tá vendo o que acontece? Você assiste, fica um pouquinho impressionado. Aí você já começa... E isso talvez ajude a atrair o medo que você tá sentindo. Então você veja... É legal? Vai ser legal pra mim assistir filme de terror? Vai estar ok? Então assiste. Não tô confortável com esse filme de terror, então não assiste, tá? Porque realmente ele tá ali pra te fazer sentir medo. E diz que o medo também já muda a vibração, ou não sei o que lá, já muda a vibração, então tem fundamento. Mas não é aquela coisa que você fala, meu Deus, bom, bateu o olho no filme de terror, já vai ter um monte de espírito à sua volta querendo lhe fazer mal. Acho que não é assim também. Mas é o que ela disse, orar e vigiar. E outra, respeitar. Não vai ficar assistindo o filme lá e só que nem tirando sarro da situação. Aí pode ser também que tem alguma coisinha ali que queira lhe mostrar que as coisas existem sim. Vai saber. Próximo relato. Ai, gente, eu falo demais. Próximo relato. Eu vi um demônio no meu quarto. Ai, credo. É uma moça também que nos conta. Eu sou uma pessoa muito viciada em filmes de terror. Me lembro que em uma quarta-feira eu estava assistindo a vários filmes repetidamente, tudo de terror, um atrás do outro, olha lá. E por vários dias foi assim, ou seja, ela levou uma carga alta de filme de terror ali na cabeça. Nessa quarta-feira, umas 2h da manhã, estava eu na sala assistindo ao filme Invocação do Mal, quando minha mãe passou por mim e disse... Vai dormir, menina? Vai acordar atrasada pra escola. E eu respondi, vou nada, mãe. Enfim, fui dormir e como disse a minha mãe, acordei atrasada. As mães sempre sabem. Levantei às 7h20 da manhã, fui ao banheiro e depois me sentei no sofá da sala pensando no que eu ia dizer à minha mãe, né? Já estava atrasada, acho que 7h20 já era hora de estar entrando na escola, não é? Então voltei para minha cama, que no caso era uma beliche. Minha irmã do meio estava na cama de baixo, minha mãe e minha irmã mais nova no quarto da frente. Quando me deitei, escutei passos de alguém com botas, subindo e descendo a escada. Comecei a orar, sentindo um medo enorme e um arrepio. Por 5 segundos, os passos pararam, mas começaram a ir em direção ao meu quarto. Eu cobri a cabeça com o meu cobertor e a parte branca dele ficou bem no meu olho. Então eu conseguia ver o que estava ali, mesmo coberto assim. Parecia um homem. Do nada bateu uma luz na minha cara, como se eu estivesse tirando uma foto minha, sabe? Cheguei a pensar que fosse a minha mãe, mas não era ela. Quando a luz baixou, essa coisa começou a crescer, ficou gigante. Chegou a bater no teto. Ele saiu andando até a porta do quarto da minha mãe e ficou ali, parado, no canto, entre a porta e o guarda-roupas, olhando para minha mãe e para minha irmã. Fiquei alguns minutos olhando aquilo ali, mas decidi dormir, pois não tinha tanto medo assim. Gente do céu, ainda conseguiu dormir? Mas
jamais conseguia dormir. Misericórdia, o troço lá cresceu. Vou virar do lado, vou dormir, quem sabe desaparece. Meu Deus, não. Eu não tava com tanto medo assim. Quando acordei, contei tudo pra minha mãe, mas ela disse pra eu ignorar, pois era apenas um sonho. Isso que eu ia falar, será que não foi sonho? Uma viagem astral? No dia seguinte, sexta-feira, fui pra casa do meu pai biológico. Ele estava trabalhando como pastor naquela época e me deixou na casa dele com o filho dele e um pessoal. Então resolvi contar o ocorrido para eles. Expliquei tudo e então colocaram uma cadeira no meio do corredor e eu me sentei. Fizeram um círculo de oração em volta de mim e enquanto oravam eu sentia aquela mesma coisa tentando tocar em mim. Mas aquilo não conseguia. Eu o via na porta da casa, olhando para mim. Quando a oração acabou, o filho do pastor me perguntou se tinha alguma coisa na minha casa relacionada a terror. E eu disse que a minha mãe tinha uma loja de DVDs e que tinha muitos filmes de terror lá. Então ele olhou para mim e disse: Fulana, tinha mesmo algo no seu quarto, mas tá tudo bem agora. Olha, eu confesso que até hoje eu não faço a mínima ideia do que eu vi, mas nunca mais aconteceu algo do tipo. Gente, for assim, tô ferrada. O que tem de terror? Tem uma Annabelle, tem uma boneca do Exorcista, tem o Jason, tem o Leatherface, tem o boneco do Alien, tem um pouquinho de coisa. Tem a Taboija lá, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, mas o que eu digo é o seguinte, não é o objeto, é aqui, é a vibração, eu acredito nisso. Talvez por estar com aquela carga de muitos filmes de terror, vários seguidos, por vários dias seguidos, pode ter mexido na vibração dela e atraído alguma coisa realmente, não é? Eu acredito nisso. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Já teve uma experiência também com esse tipo de filme de terror? Não foi legal? Viu algo depois? Manda o relato pra gente ou deixa aqui nos comentários. Próximo relato. Assobio à noite. É uma moça também que nos conta. Desde pequena, eu sempre tive interesse em histórias e filmes de terror. Eu sempre contava histórias para os meus primos nos encontros de família. Desde 2015, eu e meus irmãos, todas as férias de fim e meio de ano, íamos para a casa do meu pai. Hoje nós moramos com ele. A gente limpava a casa, cuidava das roupas e cozinhava. Minha família sempre foi católica, mas eu e meus irmãos nunca fomos muito ligados à religião. Ao contrário da minha mãe, que era muito devota, e do meu pai também, que também era muito religioso. Eu sempre acreditei em assombrações e espíritos, mas os meus irmãos nem tanto. Se não me engano, isso aconteceu em 2016 ou 2017. Um belo dia de tarde, eu estava vendo vídeos de terror no YouTube e vi um vídeo que contava a história de um adolescente que assoviou à noite e que explicava que isso não era algo bom a se fazer. Minha irmã mais nova, a Clara, que devia ter uns 8 anos na época, estava do meu lado e disse que achava aquilo medonho, mas que não acreditava tanto. Como meu pai é um trabalhador autônomo, ele chegava em casa sem um horário específico, cansado demais e um pouco sem ânimo muitas vezes. Por isso, nós costumávamos fazer a janta enquanto esperávamos por ele. Toda vez que ele chegava, empurrava a porta de correr e ia tomar banho. Só depois vinha à cozinha, dar boa noite e conversar um pouco. Nesse dia, enquanto meu irmão Alberto fazia macarrão e eu cortava os legumes, caiu algo no chão e eu disse: "Vou buscar a vassoura." Alberto imediatamente me repreendeu, dizendo que nosso pai já havia nos alertado sobre varrer a casa à noite, que isso não prestava. Eu aproveitei e contei sobre o vídeo que eu tinha visto de tarde com a Clara. E ela, por algum motivo, após ouvir isso, assoviou, como se estivesse nos afrontando, sabe? Tipo, não acontece nada. Olha, não saiu. Deixa eu ver que oração foi. Nos afrontando. Em questão de segundos, ouvimos a voz do nosso pai na porta da frente dizer de forma animada: "Oi!" Eu e meus irmãos olhamos para a porta e não havia nada, nem ninguém lá. Olhamos uns para os outros e nos perguntamos: "Você também ouviu?"
Ficamos em choque, pois era algo muito estranho. Meu pai ainda não tinha chegado e aquela voz estava muito animada. Geralmente ele chega cansado. Trancamos as portas e acalmamos a Clara, pois ela ficou super assustada, começou a querer chorar. Quando meu pai chegou, perguntou por que a casa estava totalmente fechada e contamos o ocorrido. Ele disse que era besteira e que não acreditava, mas o rosto dele demonstrava outra coisa. A expressão dele demonstrava que ele já tinha conhecimento de algo do tipo. Gente, mas não pode varrer a casa de noite, não pode subiar. E sim, minha avó falava, aí não prestava subiar, não sei o que lá, que chamava caipora. Eu já ouvi gente falando que não presta subiar, não sei o que. Mas eu acho que não é bem assim, gente. Não tô afrontando, não vou ficar aqui desafiando. Tô subiando, não aparece nada. Não estou, não quero que apareça nada. Mas assim, eu não acredito que esse simples ato, inocentemente feito, tipo, gente, eu preciso limpar minha casa. Eu só tenho esse horário. Desculpe, mas eu vou varrer minha casa de noite mesmo. Aí isso vai chamar espíritas, coisa ruim pra vir? Não vai. Mas, às vezes, se você tiver com medo incutido na sua mente, acreditando naquilo, gente, se eu passar essa vassoura, se eu assobiar, vai vir um monte. Aí você já começa com aquele medo, já começa a acreditar e talvez isso realmente atraia. Entendeu? Mas acho que não, são superstições, tá? Não vou julgar nem condenar quem acredita nessas coisas. Mas não é regra, tá? Não vou dizer que se fizer não vai acontecer. Vai que acontece. Então eu vou falar pra você, não desafie. Mas não é aquela coisa, fez, aconteceu, né? Não é regra. Mas não duvido de nada. Tô falando aqui. Próximo relato. Assisti Atividade Paranormal 2 e o quadro de Jesus foi arremessado. Credo! Gente, isso é uma moça também que nos conta. Mulherada mais corajosa. Elas assistem mais filmes de terror do que os homens, eu acho. Desde pequena, eu sou fascinada pelo mundo sobrenatural. A minha família é de médiums e sensitivos, mas a única que exerceu o seu dom foi a minha falecida avó. Deixa eu só ver aqui, gente, se tá tudo certo. A música tá rolando, tá, né? Continuando, então. A minha falecida avó. Antes de começar o relato, vou explicar alguns fatos importantes. Eu sou sensitiva e morava em uma casa com a minha avó, que era médium, que na época era viva, né? Minha família diz que aqui já morou uma mulher que enterrava trabalhos ruins debaixo da casa e ela odiava crianças, furando qualquer bola que caísse no pátio, sabe? Mas vamos ao relato. Era 2015 e havia pouco tempo que o filme Atividade Paranormal 2 havia sido lançado. Então convidei uma amiga para assistir ao filme, já que eu havia comprado o CD. Então, ou DVD, né? Então arrumamos o quarto da minha mãe e botamos o filme. O quarto da minha mãe era bem grande. Tinha uma cama de casal, uma estante na parede em cima dela e na estante havia vários objetos. Dentre eles havia um quadro de Jesus, com um elefante da sorte bem na frente desse quadro. Esses objetos estavam bem... Ai, minha garganta não trouxe água. Esses objetos estavam bem no meio da estante. Enfim, eu e minha amiga adorávamos fazer piada de tudo e tudo era muito engraçado pra gente. O filme começou e a gente ficou debatendo sobre como as pessoas fazem coisas imbecis em filmes de terror, sim. Chegou a hora da possessão da mulher e na parte em que ela é arrastada pela escada e se segura nela, eu resolvi imitá-la. Abri as pernas e comecei a gritar e a rir. Então logo começamos a gargalhar muito, enquanto a mulher estava sendo arrastada até o portão de sua casa para ser possuída lá, né, no filme. Foi então que, de repente, o quadro de Jesus que estava escorado na parede e o elefante que estava em sua frente foram arremessados por uma distância de mais de 2 metros até onde ficava a estante da televisão. Ou seja, ele não caiu e tombou e plum, caiu aqui. Ele foi arremessado. Aí a gente parou de rir, nos olhamos, eu me ergui para não olhar para o chão e disse a ela: o quadro de Jesus caiu.
Então nos olhamos, eu pulei por cima dela, corri para o pátio, ela foi atrás e quando saímos, os cachorros começaram a pular na gente. Então voltamos correndo para o quarto. Foi aí que eu vi que o elefante havia se quebrado em vários pedaços, mas o quadro de Jesus não havia sofrido um arranhão. Juntamos a bagunça e botamos tudo para fora. Lembramos desse momento até hoje. E damos muitas risadas, pois assim, eu abandonei ela lá. Tipo, saí correndo, deixou ela lá. Em outra ocasião, no quarto da minha mãe, eu tirava fotos e fazia áudios, chamando por entidades. Gente, eis que um dia apareceu na foto um rosto verde. Naquelas fotos dos telefones antigos, sabe? Que saíam 9 miniaturas. E o rosto apareceu só em 3 delas. Eu não sei que foto é essa. Telefone antigo. Saía 9 miniaturas. E o rosto apareceu só em 3 delas. Muitas outras coisas aconteceram e acontecem em minha vida. Pois, como já disse, minha família é de médiuns e sensitivos. Coisas que são inacreditáveis aos olhos dos céticos. Eu só digo uma coisa. Com o sobrenatural não se brinca. Pois é. Mas aí, será que é o fato do filme de terror? É o fato dela zombar da situação? Ou o fato da casa já ter algo ali? E aí o filme de terror, a zombaria só provocou o que já estava ali. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões. Deixa eu ver aqui certinho. Vamos para o último relato desta coletânea a respeito de filmes de terror. Uma noite que não deu muito certo é o último relato desta coletânea. É uma moça que nos conta. Eu tinha acabado de me mudar depois de ter ficado uns 2 anos morando na cidade natal da minha mãe. Rapidamente fiz novas amizades na cidade nova. Confesso que mudei bastante, eu fiquei mais chata. Talvez mais insuportável, pois estudava cedo e não tinha bom humor para nada, principalmente quando acordava cedo. Parece que eu já li esse relato. Certo dia eu estava na minha cama, sem nada para fazer, e comecei a maratonar vários filmes de terror. Até que parei de assistir porque eu estava com fome, claro. Mas logo que eu parei, me deu um arrepio. Resolvi ver se tinha alguém em casa, já que a minha avó saía sempre para ir à igreja, sei lá, fazer o quê, né? Pois eu nunca vou. Vi que ainda era cedo e resolvi chamar uma das minhas amigas, a Gina. Logo que a Gina chegou, parece que surgiu uma coisa mais leve. O medo sumiu, tudo ficou mais, assim como posso dizer, positivo. Ficamos a noite inteirinha assistindo filmes de terror. Muitos eram do tema de espíritos e entidades. Os que me davam um pouco menos de medo eram os de serial killers. Então são esses já que acho que eu não gosto muito. Prefiro mais os dos espíritos mesmo. Dormimos tranquilas e no dia seguinte, logo cedo, ela foi embora. Mas eu, infelizmente, por assim dizer, continuei maratonando os filmes de terror. Passaram-se ali em torno de 2 horas e me deu vontade de ir ao banheiro. Fui, tranquei a porta e fiquei cantando, né, dentro do banheiro. Logo eu ouvi ouvi o barulho da porta se abrir lentamente. Pensei que era minha avó voltando da igreja, mas ela sempre vinha até o meu quarto e falava: "Fulana, já cheguei". E eu apenas concordava, mas não era ela. Meu medo de ser um homem era maior do que se fosse um espírito. Ou entidade, sei lá o que. Ai, meu Deus, é um homem. Ai, preferia um espírito. Fiquei uns 10 minutos decidindo se eu ficava trancada no banheiro até minha avó chegar ou se eu enfrentava o que quer que fosse ali. Aí eu ficava trancada. Eu também ia ter mais medo que fosse um ser humano de verdade do que um espírito. Depende, se eu tivesse como me defender, né? Gente, enfim. Então, abri a porta do banheiro lentamente, tentando ver algo através da porta, mas nada. Assim, através não, pela fresta da porta, né? Não vi nada. Tudo estava normal. Fui até a cozinha e a porta estava fechada. Só aí que eu fiquei pensando que talvez eu estivesse ouvindo coisas, que a porta que se abriu àquela hora podia ser coisa da minha cabeça.
pois a minha avó sempre levava a chave da porta da frente com ela. Voltei ao banheiro e ouvi um barulho mais alto ainda. Resolvi olhar cada canto da cozinha. Olhei no quarto da minha avó, na sala, mas não tinha nada. Até que eu ia descendo a escada para ir até o meu quarto, quando vi um homem com um chapéu preto e de terno, tudo preto. Era um preto que parecia mais um escuro, não uma cor de alguma coisa, era uma escuridão. Não era cor de tecido, sabe? Era um preto denso e forte. Ele estava de costas. Fui voltando para trás, morrendo de medo, e só ouço um sussurro dele. Sabia que você estava me chamando? E eu não sabia o que falar ou o que fazer, então eu comecei a orar imediatamente. O homem então começou a dar gargalhadas altas. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu achava melhor não ver mesmo. Eu não queria que aquilo ficasse me encarando. E ele parou de dar risada logo quando eu parei de orar. E aí ele disse: um ser sem fé como você não consegue me fazer desistir. Aí eu tomei coragem e falei: desistir do quê? Foi quando do nada a porta da frente se abriu. Eu olhei rapidamente para trás e agradeci a Deus internamente por ser a minha avó. Olhei novamente para a porta de saída do meu quarto e ele não estava mais lá. Simplesmente havia sumido. Eu agradeci em pensamento. Uma semana depois, comecei a ir à igreja com a minha avó e parei de assistir esses filmes. Não sei se os filmes o trouxeram até mim ou se eu mesma o trouxe de algum jeito. Toda noite eu oro a Deus para guardar a minha alma e que a minha alma seja apenas dele. Pois é, então, eu acho que as duas coisas podem acontecer. Então, algum sentimento, alguma vibração, alguma coisa tua acabou facilitando a aparição dele ou a vinda dele. Talvez o gatilho tenha sido filme de terror, por que não, né? Porque aí, assim, a gente assiste filme de terror por causa justamente dessa sensação de gente, você fica meio chocado, meio com medo, porque quando você assiste um filme de terror, fala, gente, isso aí nem deu medo, ou seja, você está procurando sentir medo, você está procurando esse tipo de sentimento, e esse tipo de sentimento provocado em você pode mudar a vibração e talvez possa atrair esse tipo de coisas, né? E aí, como eu disse, cabe a você ver se tá ok pra você assistir o filme ou se não tá ok. Então, se você não estiver confortável, não estiver ok, não assista. Ai, gente, e vocês já tiveram alguma experiência com filmes de terror? Já assiste, não pesadelo. Pesadelo a gente tem mesmo, você assiste um negócio, tive um pesadelo com aquilo. Mas algo mais real, algo que você não estava dormindo, que você estava acordado, tipo, atraiu alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou envie o seu relato pra gente. Essa foi a coletânea de hoje, espero que tenham gostado. Grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!